até o próprio nome já diz, né? Dicas para fortalecimento e saúde dessa articulação. O que eu quero? Eu quero entregar mais saúde para essa articulação e de maneira bastante inteligente, pensando na biomecânica. Legal? Vamos lá, então, continuando aqui, vocês vão vendo aí que eu vou passando aqui alguns slides, quando eu precisar pegar algum equipamento, eu acabo trocando para que vocês consigam visualizar, por exemplo, aqui no caso, o meu joelhinho com mais facilidade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor André Albuquerque, eu tenho mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, atualmente eu moro em Curitiba, mas dou cursos pelo Brasil todo, né? Semana passada eu estava em Porto Alegre, semana que vem vou dar um curso em Asunción, é a primeira vez que eu vou para o Paraguai, dar um curso no Paraguai. Mas atualmente estou aqui em Curitiba. Sou coordenador de algumas pós-graduações e dou aula em algumas pós-graduações e, como eu falei, já no Brasil e no exterior. Tenho uma vasta experiência também como personal trainer e no treinamento também. Hoje nós vamos falar sobre esse sumário, esse índice que está aqui, desde da estrutura do joelho, pensando nessas estruturas mais comuns, né? Porque a gente poderia falar aqui horas e horas sobre o joelho, mas as estruturas mais comuns, como menisco, patela, e falar sobre dores e patologias muito comuns, que é patologias do tipo condromalácia e síndrome da dor patelofemoral, e obviamente que dicas, que é o que eu acho que chama muito atenção aqui, dicas para fortalecimento e saúde dessa articulação. Beleza? Vamos lá, continuando então. Aqueles que receberam esse link, que receberam o link sobre, o e-book completo, né, o PDF, pode estar acompanhando também de outra maneira, fica fácil de vocês fazerem alguma anotação, caso vocês tenham impresso também. Bom, sobre o joelho, né, nós temos na estrutura funcional do joelho, essa articulação maravilhosa que nós temos, especialmente feita para locomoção, para sustentação, né, para a gente fazer modalidades esportivas diferentes. Bom, mas basicamente aqui, para a gente ter essa ideia de como que fica o nosso joelho, vamos lá, quer ver? Eu vou interromper aqui, vou deixar só eu agora para ficar um pouco mais visível o que eu estou querendo mostrar para vocês. Nós temos na estrutura do joelho, basicamente, a patela, né, esse osso que fica aqui, um osso sesamoide, um osso que não tem uma ligação, né, com outro osso. Ele basicamente ele tem contato com o fêmur. Temos o fêmur, temos a tíbia e a fíbula. Ok. Nessa estrutura ainda temos tendão patelar, tendão do quadríceps, os tendões aqui, os ligamentos, né? Colateral medial, colateral lateral, e aqui conseguimos ver também, aqui também já uma parte do ligamento cruzado posterior, e o anterior mais aqui à frente, olha lá, esse aqui o anterior. Em azul, os meniscos, beleza? Continuando aqui no nosso e-book, nós temos também na estrutura do joelho a articulação tíbio-femoral e a articulação patelo-femoral. Bom, vamos lá, os nomes já diz bastante para a gente o que cada articulação faz, né? A articulação da patela e do fêmur, ou seja, patelo-femoral, que ela está indicada ali, e a articulação tíbio-femoral, tíbia e fêmur. Agora aqui também vocês conseguem acompanhar um pouco o meu mouse, eu vou dar um destaque um pouquinho nele aqui, ele vai ficar com uma pontinha vermelha, olha, que vocês conseguem acompanhar um pouco, né? Então aqui da mesma maneira nós temos articulação tíbio-femoral e patelo-femoral. Beleza, tranquilo até então. No nosso joelho nós temos uma parte convexa e outra côncava. Para que isso? Para que ele tenha uma ótima sustentação, uma ótima congruência entre essas duas partes. Ou seja, a parte convexa, a parte do fêmur, e a parte côncava é a parte da tíbia, onde eles fazem então
essa boa congruência para o movimento articular, como está mostrando aqui já para a gente. Essa parte do e-book, se vocês já leram ela ou se vão ler ainda, ela é muito interessante porque ela mostra aqui um pouco do porquê que o nosso joelho, ele não essas a articulação tíbio-femoral, a parte do fêmur, dos côndilos do fêmur. O que são os côndilos do fêmur? Vamos lá, olha. Então aqui eu tenho o côndilo, observe aqui na minha imagem agora, o côndilo medial e o côndilo lateral. Os côndilos, eles se diferem em tamanho. Então, normalmente, isso é muito visual também, nós, enquanto profissionais, conseguimos visualizar facilmente esse tipo de situação com os nossos clientes. Normalmente, em cadeia cinética, por exemplo, aberta, quando você faz, no caso aqui, a gente até tem uma figura aqui que mostra isso pra gente, né? Uma cadeira extensora, uma cadeia cinética aberta, a tíbia, ela faz uma leve rotação externa quando chega nos últimos graus, para melhorar essa congruência, para chegar nesse momento onde o fêmur está alinhado com a sua tíbia. Beleza? Deixa eu ver aqui até, eu estou vendo que tá tendo mais aqui, mas eu acho que ninguém levantou a mão até agora, né, Júnior? Só para eu... Tá, é porque eu não sei se vai aparecer aqui agora para mim. Deixa eu colocar em outro modo de visualização. Aí, melhorei o modo de visualização aqui. Ótimo. Bom, e a gente tem essa melhor congruência e essa leve rotação externa da tíbia quando você está estendendo completamente o seu joelho em cadeia cinética aberta, por isso que é até comum que a ponta do pé gire externamente quando você está fazendo, por exemplo, uma cadeira extensora. E o contrário também é verdadeiro. Se você está em cadeia cinética fechada, o fêmur que vai fazer esse movimento de rotação interna. Então, isso é bastante comum e ele é necessário para que haja a melhor congruência possível entre tíbia e fêmur para você ficar, por exemplo, em pé por várias horas. Isso é muito comum também. Na sequência aqui, nós temos a fala sobre os meniscos. Bom, esse e-book ele é bastante interessante, vocês também podem acompanhar aqui. Se você clica nessas imagens aqui que correspondem a um vídeo, você é redirecionado para justamente um vídeo, nesse caso aqui um vídeo no YouTube, que vai te mostrar algumas coisas. Do que é esse vídeo? Quando nós estamos falando aqui sobre o menisco, é importante você pensar que o menisco ele tem a parte lateral e medial. Né? Eu vou novamente retirar aqui a página, vou deixar vocês olharem aqui um pouco mais sobre essa minha articulação. Nós temos então a parte medial e a parte lateral do menisco. Tá? A parte lateral é um pouco mais móvel, ou seja, as lesões no menisco são muito mais comuns na parte lateral desse menisco. Porém, tem mais uma característica muito interessante no menisco também, que é o que eu vou falar agora para vocês. Nessa parte mais externa dele, nós temos uma zona aqui que é chamada uma zona vermelha. Por que vermelha? Obviamente tem relação à parte sanguínea, e essa zona é vermelha porque ela é levemente irrigada. Ou seja, se você faz uma lesão nessa parte mais externa do seu menisco, você consegue recuperar com mais facilidade. Porém, se você faz uma lesão na parte mais interna, observe essa parte aqui mais interna do seu menisco, essa é uma zona chamada de zona branca, ou seja, uma zona mais cartilaginosa, onde não chega a vascularização, não tem vascularização e, obviamente, a sua recuperação é muito mais lenta, demorada ou até muitas vezes inexistente. Por isso que as artroscopias, as cirurgias de joelho, no caso aqui do menisco, elas são muito comuns, né? Principalmente nessa região, que é justamente o que nós elucidamos quando você clica aqui. Olha, eu vou clicar e vou mostrar agora para vocês para onde ela vai. Vai para esse vídeo que está aqui,
já vou deixar ele em tela cheia para vocês. Olha lá, o que que é isso? É uma artroscopia de joelho, que faz para uma correção de um menisco com uma lesão. Então ele tem uma lesão ali, como eu falei, nessa zona branca para vocês. No próprio joelho, você tem esses furinhos, né? É comum você ver nos joelhos de quem já fez alguma artroscopia, esses furinhos, porque entra uma câmera, entre esses aparatos da medicina, olha, que vão lá dentro, vão retirar um pedaço do seu menisco e vão sugar até, vão fazer, bom, primeiro aqui todo o acabamento dessa parte onde tem uma lesão no menisco, e aí eles vão retirar essa parte do menisco que estava lesionado. Faz ali um acabamento também, né, toda essa parte, e ótimo, essa aí é um modelo de artroscopia. Vamos lá. Para aqueles que já começam a me perguntar, tá, André, mas então, até que ponto, deixa eu pausar aqui o vídeo e voltar aqui para vocês. Já pensou em comprar passagens aéreas pela metade do preço? 123 Milhas está revolucionando o seu jeito de viajar. Você precisa conhecer. Um pouquinho, pessoal. São voos com descontos incríveis e exclusivos. A 123 Milhas emite passagens com... Aí. Voltando aqui para o menisco. É muito comum, né, a gente fazer esses tipos de artroscopia, são muito comuns atualmente. E o que eu estava falando você pode estar pensando já, né, tá, mas André, e agora? Se alguém faz algum tipo desse tipo de lesão, ou já tem algum tipo de dor no menisco, o que eu posso fazer enquanto profissional da saúde, se eu for profissional de educação física, por exemplo, quais são as minhas estratégias a partir disso, não é verdade? E aí eu trago aqui já, nessa página 9 para vocês, mais um link bastante interessante aqui, para aqueles que não estão enxergando, olha lá, vou destacar aqui o meu mouse, tá vendo esse linkzinho verde que está aqui? Mais uma vez, se você clica nesse link verde, ele vai te direcionar para esse artigo que está aqui, olha, que é de um cara muito famoso, ele publica vários artigos em várias revistas, Rafael Scamilla ou Scamídia, e aqui essa frase final é justamente referente ao próprio artigo dele, esse de 2001, que fala que caso o cliente já possua uma lesão no menisco, realizar o agachamento profundo pode não ser uma boa estratégia, visto que esse movimento aumenta o risco de lesão nessa estrutura. Então vamos lá. Esse artigo, ele observou que passando de 90 graus a flexão de joelho, você começa a ter uma pressão, uma compressão no seu menisco mais forte, mais rígida. E isso ele é bastante explicável por esse motivo aqui. Mais uma vez vou interromper aqui rapidinho para mostrar para vocês. Dá uma olhada que quando o joelho está nessa posição, ele tem uma grande base de apoio entre fêmur, tíbia e obviamente que o menisco ali que está entre fêmur e tíbia. Então ele tem uma base de apoio grande, ou seja, a compressão no menisco, de uma maneira geral, ela é distribuída. Porém, se você flete o seu joelho, flete o seu fêmur e chega com ele bem abaixo aqui de 90 graus, você pode perceber que a base agora ficou mais estreita. Ou seja, uma base mais estreita com uma sobrecarga igual, obviamente que vai ter mais pressão naquela parte ali, ou seja, uma base mais estreita do seu fêmur empurrando a sua tíbia vai te pressionar mais fortemente o seu menisco na região onde ele está onde ele está tendo contato com o seu fêmur, ou seja, gera um risco um pouco maior para o menisco, porque daí alguns podem me perguntar agora, ah tá, mas André, então a gente não vai fazer nunca esse tipo de agachamento? Lembre-se que exercício físico, ele basicamente, eu gosto bastante de falar sobre isso, ainda mais quando eu mostro um gráfico nos meus cursos, ele basicamente ele tem sempre algum tipo de benefício e sempre algum tipo de risco. Então, por exemplo, um agachamento profundo, daqui a pouco nós vamos falar sobre a compressão patelofemoral, passando de 90 graus, a compressão patelofemoral, ela reduz.
né? Vários artigos mostraram isso para a gente. A compressão patelofemoral ela é reduzida passando de 90 graus. Porém, acabamos de perceber que um artigo bastante referenciado também nos mostra que o risco para o menisco ele é maior. Então, aí você pode me perguntar, tá, André, mas e agora? O que eu faço? Eu gosto de transferir essa responsabilidade sempre para vocês. Agora estou vendo aqui que alguém perguntou alguma coisa ali, até apareceu para mim. Já vou dar uma olhadinha. Bom, eu gosto de transferir essa responsabilidade para vocês, porque eu não estou aqui para dar uma receita de bolo, eu estou aqui para informar, estou aqui para dividir a minha opinião e para que vocês com essas informações consigam levar esse tipo de informação para o seu cliente. Assim você tem a credibilidade, você tem a autoridade e você tem mais, consegue também ter maior remuneração porque você sabe o que você está fazendo. Você está fazendo o seu melhor para aquele cliente. Eu acho que isso que é o principal. Tá? Então, esse tipo de informação, como eu falei agora, leve dessa maneira. Quem é o meu cliente? Por exemplo, se o seu cliente já tem um problema já grave nos meniscos, por exemplo, fazer um agachamento profundo pode ser que não seja uma boa estratégia para ele. Mas, não, meu cliente não tem problema nenhum no menisco, que daqui a pouco a gente vai ver essa questão da compressão patelofemoral, da articulação patelofemoral, e aí você vai falar, não, mas então para ele eu posso fazer? Eu vou falar, pode. Né? Assim, qual que é o risco e qual que é o benefício? Tem riscos e benefícios. E isso que os melhores profissionais, os grandes profissionais, eles fazem, né? Eles medem essas duas questões e aplicam da melhor maneira. Assim, eles têm mais credibilidade com os clientes. Bom, continuando aqui no próprio e-book, tá? Então, vocês clicando aqui nesse link, vocês vão ser direcionados ao artigo científico, podem ter acesso a ele, podem ler, podem tirar suas conclusões também. Né? Mais uma estrutura funcional aqui do nosso joelho é a patela. Então, observem ali que por que existe a patela? Né? Observem essa seta azul marinho. E aí fica também mais uma dica para vocês do próprio aplicativo. Se você der 2 cliques na tela, ela vai aproximar. Tá? Então, se você der 2 cliques na tela, ela aproxima. Isso que eu estou falando fica um pouco mais fácil de você visualizar o desenho. Essa seta azul, ela corresponde à força do quadríceps, a direção, o direcionamento da força do quadríceps. Ou seja, devido a patela estar ali naquela posição, o seu quadríceps ele passa, vamos lá, vou colocar aqui também no vídeo aqui, o seu quadríceps ele passa mais à frente para fazer a extensão da tíbia. O seu quadríceps passa mais à frente para ele conseguir tracionar a sua tíbia em extensão. Isso não aconteceria caso a patela não estivesse ali. Né? Então, se você observar a seta azul clara, você vai observar que se o tendão do quadríceps, o tendão patelar, e nesse caso não existisse a patela, o tendão tracionaria a tíbia muito mais em direção ao próprio fêmur, ou seja, ela teria que fazer, o quadríceps teria que fazer muito mais força para estender o seu joelho. Então, nesse caso, a patela ela é um tipo de polia natural que o nosso corpo tem para fazer esse tipo de movimento. Beleza? E quando nós falamos da patela, obviamente que nós precisamos falar da cartilagem patelar. Então, olha aqui na imagem, eu tenho aqui na parte mais posterior da patela, uma cartilagem que é bastante espessa comparada às outras cartilagens do corpo humano. Né? Ela é considerada a cartilagem mais espessa até do corpo humano, até porque é uma das cartilagens que recebem as maiores compressões. Ela tem em torno de 5 milímetros. E tem 2 características muito interessantes nessa cartilagem, que está aqui até em verde, destacado aqui em verde. A primeira delas, né, essa primeira característica, é que essa cartilagem ela é denervada. O que é uma cartilagem denervada? Que não possui inervação, ou seja, ela não tem sensibilidade, então ela não tem como você sentir dor ou ter qualquer outro tipo de sensibilidade nessa cartilagem. Por isso que quando você comprime a sua patela
no seu fêmur, né, a compressão patelo-femoral, você não tem nenhum tipo de dor, porque essa cartilagem ela é denervada. Como que eu aumento a compressão patelo-femoral? Então, eu vou mais uma vez aqui interromper esse compartilhamento, só para mostrar mais facilmente aqui para vocês, da seguinte maneira. Você pode observar que quando você flete o seu joelho, você vai ter que, para você sustentar basicamente essa posição, você vai ter que fazer força no seu músculo quadríceps, que está aqui, né, preso no tendão do quadríceps, e esse tendão vai tracionar a sua patela em direção ao seu fêmur. Isso é bem natural. Se você for perceber, então, quanto mais força você produzir no seu quadríceps, maior será a compressão patelo-femoral. Essa é uma relação, uma associação bem comum, normal de ser vista. Quanto mais eu traciono o meu quadríceps, maior a compressão da patela no fêmur, ou seja, maior a compressão patelo-femoral. Então, se você quiser reduzir a compressão patelo-femoral, uma das coisas que você tem que pensar é como eu vou fazer, qual exercício eu vou fazer para reduzir um pouco a ação de quadríceps e, por exemplo, claro que aí a gente tem outros músculos que podem auxiliar, né, ou tentar dividir mais, ao invés de utilizar tanto quadríceps, usar um pouco mais de glúteo para fazer um movimento ou outro, por exemplo. Agachamento, a gente consegue equilibrar um pouco isso, colocar mais ênfase em quadríceps ou colocar mais ênfase em glúteo. Como a gente vai fazer isso para conseguir reduzir esse acionamento de quadríceps e, consequentemente, a compressão patelo-femoral, principalmente para aquelas pessoas que já têm algum tipo de problema nessa cartilagem da patela. Bom, aqui eu falei então que ela é denervada. E a segunda característica, continuando aqui, olha, a segunda característica é que ela é avascularizada, portanto não recebe vascularização sanguínea ou linfática, e desse modo, caso exista uma lesão nessa estrutura, sua recuperação é extremamente lenta comparada a outro tecido, por exemplo, muscular, onde ele tem alta vascularização e ele consegue se recuperar com uma facilidade muito grande. Basicamente, na musculação, um dos nossos objetivos é causar microlesões, não necessariamente, mas uma das etapas, né, um dos processos, e obviamente que esse músculo ele em 24, 48, 72 horas, dependendo do estímulo que você deu, da lesão que foi causada, ele já se recupera, mas ele se recupera por quê? Porque o processo de cicatrização ele é muito mais vantajoso comparado a uma cartilagem onde não tem a circulação, não tem boa circulação e você então não consegue fazer uma recuperação adequada dela. Por que eu estou falando essas duas características? Bom, primeiro, aqui coloco nesse slide justamente isso, né? Reitero ao profissional a importância do profissional da saúde. Por que eu estou colocando essas duas características? Porque se você for pensar, o nosso joelho ele tem uma relação a esse pneu. Até esses dias atrás coloquei um post no Instagram e vou comentar agora com vocês qual que é a analogia entre o nosso joelho e o pneu do carro. Como que eu penso a estrutura do joelho? Bom, imagine o pneu do seu carro atualmente ou da sua moto. Eu prefiro carro porque eu vou falar da convergência entre os pneus, então precisa pensar num carro agora. Quando você passa num buraco e ele perde o alinhamento, ou seja, né, os pneus ou a convergência ficam desalinhados ou ficam sem convergência, você depois de muitos quilômetros rodados, você vai perceber que o pneu está mais gasto de um lado do que de outro. Já percebeu isso? Ou no seu carro, ou do vizinho, de um amigo. Isso acontece com muita frequência. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte. Quando você se você acabou de passar no buraco e você está andando 10, 20, 30, 100 quilômetros, nesses primeiros quilômetros, você não vai observar diferença de desgaste no pneu. O que eu estou querendo dizer? É exatamente isso que acontece com o nosso joelho. E é exatamente isso que acontece com a cartilagem patelar.
Pense agora que a cartilagem patelar é como se fosse o pneu do carro. Não vai ser fazendo um exercício, não vai ser você fazendo um agachamento, mas sim o somatório de exercícios errados, bem como o pneu, o somatório de quilômetros rodados. O que eu estou querendo dizer? Em 10, 20, 30 quilômetros, como eu falei, o seu pneu ele não aparenta esse desgaste. Mas se você andar 10 mil, 20 mil, 30 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, é muito aparente esse desgaste. De um lado ele fica completamente careca, e muitas vezes do outro ele ainda está bastante borrachudo, ainda tem bastante borracha ali para ser gasta. O nosso joelho funciona da mesma maneira. O que nós precisamos fazer? Dicas e mais dicas diárias, acompanhamento durante todos os exercícios. O que os bons profissionais fazem com os seus clientes? Eles dão dicas durante todos os movimentos, eles dão orientações, eles orientam, como eu falei mesmo agora, eles dão dicas em todos os movimentos. Por quê? Porque um movimento, ok, um errinho, tudo bem. O problema é o somatório desses movimentos. Se você deixa o seu aluno fazer 5 movimentos hoje, levemente equivocado, mais 5 amanhã, mais 10 na semana que vem, como eu falei, o somatório disso dentro de um ano, ele vai ser muito prejudicial. E por que eu falei para vocês agora há pouco o porquê que a nossa cartilagem patelar ela é denervada e avascularizada? Ela não se recupera facilmente, você não sente dor. Ou seja, se você fizer errado uma vez só, você não vai sentir dor. 2 vezes, muito provável que não, a não ser que se você já tenha, né, um desgaste já grande na sua cartilagem. Mas o grande problema é que, a partir do momento que essa cartilagem ela está desgastada, a recuperação dela é quase nula. Já falei isso para vocês a partir, nem a respeito de uma lesão. Se a gente pensar que sua cartilagem, ela no início, ela tinha 5 milímetros, né? Você aí com, sei lá, 18 anos, e com 35, 40, essa cartilagem já tem 2 milímetros, por exemplo, essa cartilagem, ela basicamente, ela nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai conseguir recuperar essa cartilagem. Ah, mas André, eu tomo condroitina, glucosamina, cheio dos medicamentos aí, tomo os fitoterápicos, ótimo. Alguns desses medicamentos, eles podem auxiliar, né? Na prática a gente tem visto que eles auxiliam, reduzem um pouco de dor, mas a sua cartilagem ela não se recupera mais. Né? Os sintomas você trata, mas ali o problema, a causa mesmo, a grossura dessa cartilagem, ela não se recupera mais. Então, como eu falei, a importância do profissional da saúde está em boas orientações nesse tipo de informação que nós estamos tendo hoje aqui, orientações, muitas dicas para os seus alunos, muita fala para os seus alunos durante os agachamentos, durante os exercícios, extensões, independente, né? Independente do exercício, a importância do profissional para você conseguir ter uma boa saúde do seu joelho e do seu cliente também. O que acontece? Até coloco no final dessa frase aqui, olha, que a diferença principal é que um pneu você compra um novo facilmente, enquanto que o joelho, obviamente, você não consegue fazer isso, né? Consegue, professor, põe uma prótese, mas quem que quer colocar uma prótese hoje em dia, não é verdade? Bom, e aí quando nós estamos falando desse desgaste todo da própria cartilagem patelar, é muito comum nós falarmos então sobre a condromalácia e a síndrome da dor patelofemoral, que são 2 questões diferentes, por isso que está aqui escrito, e até nós colocamos aqui nessa parte do e-book, como muitas vezes esses 2 termos são associados, mas vamos esclarecer um pouco então aqui as diferenças. A síndrome da dor patelofemoral, ela trata-se de uma condição dolorosa na região do joelho, que envolve sobretudo a patela e o fêmur. Então veja que envolve muito essa articulação patelofemoral, mas não somente essa articulação. Tá? Então, quando nós falamos de síndrome, na maioria das vezes tem vários fatores, várias variáveis associadas a essa dor no ombro, no ombro não, no joelho, né, que nós estamos falando. E dentre uma das características dela
Se você chegar aqui um pouco mais embaixo, deixa eu pegar aqui também, colocar um destaque aqui para o meu mouse, para vocês enxergarem em vermelhinho aqui agora. Existe essa sensação de areia dentro da articulação. Então, ou seja, a condromalácia, que tem bastante relação a essa sensação de areia e aquela crepitação, aquele barulho, tem uma relação muito grande à síndrome da dor patelofemoral. Veja que a condromalácia ela pode estar associada à síndrome da dor patelofemoral, mas a síndrome da dor patelofemoral, ela não necessariamente ela precisa ter desenvolvido uma condromalácia. Estão entendendo qual que é a lógica? Por quê? Porque a condromalácia, que é o próximo slide aqui agora, olha só, a condromalácia vem de condro, que significa cartilagem, né? Isso para todas as cartilagens do corpo, e malácia, que refere-se a um amolecimento, a uma fraqueza dessa cartilagem. Então pense comigo, condromalácia, um enfraquecimento, um amolecimento dessa cartilagem. E, obviamente, que está acompanhado aí a desgastes e níveis, né? Então, na condromalácia nós temos níveis 1, 2, 3, 4, sendo que, obviamente, o 4 é o nível onde sua cartilagem está completamente destruída, né? Tem crepitação, tem fissuras, tem dor, né? Muito facilmente nesse grau. E nos graus mais baixos, obviamente, um pouco menos. Mas a condromalácia, então, ela refere-se único e exclusivamente à cartilagem, tá? Bom, aqui tem também mais algumas informações, né? Depois vocês podem estar acompanhando também. E o que eu acho principal aqui, dentro dessa questão de o seu cliente já possui algum tipo de condromalácia, algum grau de condromalácia, eu acho que essa frase em verde vai falar muito para a gente o que nós podemos fazer, né? O principal foco do tratamento é em evitar a progressão da doença e reeducar o cliente sobre os movimentos articulares que são prejudiciais para que eles não sejam então executados no dia a dia ou durante os exercícios físicos. Por quê? Acabei de falar que a cartilagem ela é avascularizada, ela não possui vascularização, portanto ela não se recupera facilmente e se ela não se recupera facilmente, a gente não vai conseguir fazer uma recuperação dela, mas o que a gente pode fazer é evitar que seja piorado, evitar que progrida essa condromalácia. Veja que a principal ferramenta que nós temos na nossa mão, enquanto profissionais da saúde, é a prevenção. Seja com alguém que já possui uma condromalácia, seja com alguém que não possui ainda. Então veja que o que nós podemos fazer em relação a principalmente as cartilagens do nosso corpo é preservá-las durante a vida. Imagine isso que eu estou te falando, né? Fiz a analogia com o pneu agora e é basicamente isso. As nossas cartilagens elas foram feitas para durar, espero eu, 90, 100 anos, não é verdade? Agora, se você começa a fazer esses desgastes, subindo escadas, sentando no sofá, e aí pior, quando você coloca sobrecarga e faz também esses desgastes inadequados durante o exercício, é obviamente que essa cartilagem que foi feita para durar anos de vida, ela vai durar meses, né? E essa dor, a partir do momento que você tem dor, tem esse desgaste, aí complica bastante, né? Complica demais aí essa recuperação. Então, fica aqui mais essa frase para todos vocês. E aí, obviamente que um dos focos desse live book, dessa live que eu estou fazendo com vocês aqui, o foco dela ser interativa também, tem muito essa questão, é de mostrar para vocês possibilidades de tratamento, de fortalecimento, né, de recuperação desse tipo de situação. E aqui eu trago também, mais uma vez, uma parte bastante científica dentro desse e-book, que são 2 artigos ali embaixo, você pode ver aqui, acompanhe também o meu mouse, né, Fukuda de 2010 e Fukuda de 2012, né, até uma continuação do próprio artigo, em 2010 e 2012, fez uma avaliação, como se fosse uma reavaliação, e onde ele percebe que, também aqui em azul, olha, você pode acompanhar, que o fortalecimento do complexo póstero-lateral do quadril, incluindo os músculos abdutores, rotadores laterais e extensores, já foram mencionados como fundamentais no tratamento da dor patelofemoral. Esses 2 artigos, quer ter acesso ao artigo? Tranquilo,
esse linkzinho verde que está aqui do lado, olha, acompanhando também meu mouse, clicou nesse linkzinho verde aqui, vamos ver, ó, vou clicar, vou mostrar para vocês para onde ele vai. Vem aqui. Veja só. Olha aí. Então, você tem aqui os artigos que nós mencionamos, tá? O artigo de Fukuda de 2010, o de 2012, eu acho que está no próximo link. O próximo link também está os dois artigos aqui, onde ele vai mostrar justamente, né, o efeito do fortalecimento dos abdutores e dos rotadores laterais para quem tem síndrome da dor patelofemoral. Bom, retornando aqui ao nosso e-book. Aí, perfeito. Ele mostrou que esse tipo de fortalecimento desses abdutores foram primordiais para o tratamento e para a prevenção de dores em pessoas com dor na patela, síndrome da dor patelofemoral, que obviamente algumas delas já acometidas pela condromalácia. Por que isso? Vamos lá. Eu acho que eu vou pegar o Joseph aqui agora. Não sei se vocês perceberam, mas o Joseph, durante a última viagem, ele sofreu uma fratura exposta, olha só. Tá aqui preciso aqui de um médico, de um ortopedista, fazer uma cirurgia nele. Mas vamos lá, o que eles perceberam? Que quem controla o seu joelho, ó, dá uma olhadinha aqui no joelho do Joseph, ó, aberto e fechado. Vejam que quem vai controlar esse movimento do joelho, que é um movimento muito conhecido, bastante falado atualmente, que é o valgo dinâmico do joelho, obviamente não vai ser os músculos que estão localizados na articulação do próprio joelho. Por quê? Porque os músculos que estão localizados nessa articulação, eles fazem basicamente flexão e extensão do joelho. Eles não controlam esse movimento aqui de valgo. Ou seja, para você controlar e você ter uma saúde da sua articulação do joelho, você precisa ter também saúde na sua articulação do quadril. Por isso que esses rotadores externos, esses abdutores, são extremamente importantes. Por quê? Porque o valgo dinâmico, esse movimento para dentro, que é o valgo dinâmico, então vamos lá mais uma vez, para dentro, ele é um movimento muito prejudicial para a articulação do joelho e também para a articulação, né, do joelho como um todo, seja para tíbia femoral ou patelofemoral. E quem vai controlar esse movimento aqui são os músculos do seu quadril. Veja a importância, então, de você também ter uma visão holística do todo do corpo do seu cliente. Você não pode olhar só para o joelho dele quando ele está com um tipo de dor, por exemplo, uma condromalácia ou algum tipo de dor no joelho. Você tem que olhar para o todo. Quem vai controlar muito esse valgo dinâmico é a articulação do quadril. O que nós precisamos fazer, então? Observar o fortalecimento desses músculos que aqui estão, para que você consiga controlar o seu joelho em movimentos, seja de agachamentos, seja de subir ou descer escadas. Até um teste muito comum é o step down test. Qual que é o step down test? Step down é uma descida de um degrau. E o que você faz? Simplesmente, se você pedir para o seu cliente descer desse degrau, deixa eu devolver aqui o Joe. Se você pedir para o seu cliente descer desse degrau, você, observando o alinhamento entre quadril, joelho e pé, você muito facilmente vai observar aqueles que fazem o valgo ou aqueles que não fazem o valgo. E também esse teste ele é extremamente associado a problemas na articulação patelofemoral. Por quê? Porque pessoas que naturalmente você pede para descer um degrau, ela já faz o valgo dinâmico, imagine que ela faz isso durante anos. Muitas vezes ela não foi instruída para isso. Ela não foi instruída para manter o alinhamento entre quadril, joelho e pé. Daqui a pouco tem uma foto aqui para facilitar essa visualização de vocês. Mas, como eu falei, nós, enquanto profissionais da saúde, e relacionado ao tratamento do joelho, é muito importante que você tenha indicação e orientação, que você dê orientação para os seus clientes para a vida diária. Porque, como eu falei agora, imagine que essa pessoa tem uma casa, um sobrado, e ela desce e sobe as escadas diariamente, não vai ser
1 hora de exercício que vai fazer com que o joelho dela melhore, caso ela fique subindo e descendo esses degraus, fazendo valgo durante todos os degraus, todas as subidas e todas as descidas. Né? Então a gente precisa pensar dessa maneira. Vamos lá. E aqui, quando a gente chega nessa parte aqui, eu gosto de aproveitar a interatividade desse aplicativo e de vocês aí também, para que vocês já comecem também a me perguntar. Agora eu já vou começar a dar algumas dicas para o fortalecimento de saúde do joelho. Caso vocês tenham alguma dúvida agora também, é interessante que a gente vai falando sobre as dicas e ao mesmo tempo já vai tirando algumas dúvidas. Beleza? Vamos aproveitar, como eu falei, né? O legal é que vocês estão ao vivo aqui hoje, dá para a gente fazer isso bem facilmente. Deixa eu até colocar aqui todos para aparecerem aqui. Aqueles que quiserem levantar a mão, aí fica mais fácil também para eu conseguir fazer isso. Beleza? Bom, vamos lá. Tenho aqui 5 dicas para o fortalecimento e saúde do joelho. Primeira dica, entre todas elas, dica 1, alinhe o joelho sempre com o pé. Eu acabei de falar para a gente evitar principalmente esses movimentos de valgo e até o varo dinâmico também, que é muito mais incomum, mas ele acontece também. Alinhe o joelho sempre com o pé. Por que alinhe o joelho sempre com o pé? Acabei de falar que o valgo acontece, mas qual que é o risco? O que está acontecendo quando o valgo ocorre? Agora eu novamente vou interromper aqui esse compartilhamento, vou mostrar aqui para vocês, no nosso joelho, o que está acontecendo durante esse valgo dinâmico, ok? O seu joelho, ele faz um movimento, então, para dentro. Ele faz um movimento de adução, mas ao mesmo tempo que ele faz esse movimento de adução, ele faz um movimento, o fêmur faz um movimento de rotação interna. Então veja só, além de fazer a adução, o seu fêmur faz um movimento de, vou exagerar bastante aqui para vocês conseguirem ver, um movimento de rotação interna. Leve rotação interna. Só que o que acontece quando você está fletindo o joelho e faz essa rotação externa com o seu fêmur? Observe que quando você faz essa rotação externa, a sua patela, dá uma olhada, olha. O que está acontecendo? Aqui está completamente exagerado para vocês conseguirem visualizar com mais facilidade, mas a sua patela ela é projetada para a parte lateral do côndilo. Então, você comprime mais a parte lateral da patela junto à parte lateral do seu côndilo. Mas o que está acontecendo? Imagine que, se a sua patela tem aqui esse tamanho da palma da minha mão e eu vou comprimir a patela no meu fêmur, X de força com toda essa área, essa força ela é distribuída em toda essa área. Agora, obviamente que se eu pego só metade e encosto só na metade, mas eu faço a mesma força, a compressão nessa área ela é muito maior. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós fazemos a rotação, faz o agachamento, esse valgo dinâmico. Aqui eu fiz uma luxação, né? Isso pode acontecer também, que acontece com algumas pessoas, mas não é nesse caso todo, não é isso que a gente está querendo mostrar. E a partir do momento que você faz essa rotação externa, a sua patela ela tem uma compressão muito grande, muito aumentada nessa parte lateral, e aí você vai gerar provavelmente um amolecimento dessa cartilagem e, consequentemente, os problemas relacionados à malácia da sua articulação, a condromalácia. Veja só, aqui nessa tela para vocês lembrarem sobre aonde acontece essa compressão, eu coloquei aqui, então acompanhem também mais uma vez aqui o meu mouse. Vocês vão observar aqui, olha, nessa setinha verde, onde ela está apontada, é justamente onde ocorre uma maior compressão. Acontece uma maior compressão nessa parte lateral do côndilo, veja só aqui onde está o vermelhinho, côndilo lateral, com a parte lateral também da sua patela. Uma compressão exagerada nesse ponto, onde a cartilagem que aqui se encontra começa a ter um desgaste maior. Ok? Falei muito agora, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem 29 participantes.
Falei muito, não falei? Cadê vocês aí? Não vão falar mais nada? Não querem saber? Não tem dúvidas? Quando não tem dúvidas, eu me preocupo. Tem uma pergunta no chat? Vamos lá, então. Da Liciane. E a relação entre agachamento profundo e o LCA? Muito bom. Você sabe que, como na última live eu tive esse tipo de pergunta, mas eu não tenho essa informação aqui no e-book, eu vou compartilhar com vocês agora um slide de algumas apresentações que eu faço. Vamos lá, quer ver só? Vou compartilhar aqui para você, Liciane, para você entender um pouco sobre isso também. Tá? Como é um assunto que não é pertinente a nenhuma dessas próximas dicas, eu vou falar já sobre ele, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui agora, como eu falei. Olha aí. Vou colocar aqui em tela cheia. Perfeito. O que acontece? Em cadeia cinética aberta, quando você pensa num pós-cirúrgico, né? Então tem primeiro essa parte aí bastante fisioterápica, né? Então não envolve muito a questão da educação física, mais da fisioterapia. Mas o que nós percebemos? Que alguns artigos, e aqui inclusive é um artigo do próprio Fukuda, como está ali embaixo, né? Scamilla e Fukuda, deixa eu ver se aparece aqui para vocês, aparece. Scamilla de 98, Fukuda de 2013, eles observaram o seguinte, que eles pegaram pessoas depois de 4 semanas de cirurgia de ligamento cruzado anterior, e eles pegaram pessoas com 12 semanas. E eles fizeram esse mesmo processo de fortalecimento, seja com 4 semanas, seja com 12 semanas. E eles perceberam que com 4 semanas, se você fizer dentro desses graus que está aqui, eles são graus seguros para a articulação do seu joelho. Tá? Então é basicamente o que está aqui. Olha. Em cadeia cinética aberta, entre 90 e 45 graus é mais seguro, e em cadeia cinética fechada, de 0 a 45 é mais seguro. Ultrapassar esses graus pode gerar lacidão. O que é a lacidão? Você, obviamente, quando você faz a cirurgia de ligamento cruzado, você enxerta ali um tendão, né, que pode ser de alguns locais do corpo, seja da própria patela, seja aqui de trás dos isquios, né, um tendão dos isquios, e aí ele é enxertado. Se você ficar estirando muito esse tendão, logo nas primeiras semanas, esse tendão ele pode ficar frouxo e, obviamente, o seu joelho gera uma lacidão, ou seja, a cirurgia é como se ela tivesse sido mal feita. Na verdade, a cirurgia não foi mal feita, o que foi feito mal feito foi o pós-cirúrgico, né? Então, basicamente, o que nós temos é isso aí, o que a gente pode trabalhar após 4 semanas, dentro desses graus, porque esses graus eles não exigem que o seu ligamento cruzado anterior seja estirado. Então, se você faz nesses graus, você consegue fortalecer os músculos e não estira o seu ligamento cruzado. Okay? Eles perceberam que com pessoas após 4 semanas, eles conseguiram fazer um trabalho bastante interessante e não gerou lacidão. Ok? Entendido? Deixa eu voltar aqui para o outro compartilhamento. Aqui, estávamos aqui. Vamos ver aqui se... Bom, pessoal, que nem eu tinha falado para vocês, para a gente não fazer só perguntas via bate-papo, eu acho bastante interessante, ó, estou vendo aqui várias perguntas, na verdade, agora aqui, enquanto eu fui falando aquela outra, o que eu prefiro? Que vocês levantem a mão, como eu falei, para levantar a mão, só dá 2 cliques na tela, dá um clique na tela, perdão, vai em mais e coloca ali levantar a mão. O que eu faço nesse momento? Eu libero o áudio de vocês, todo mundo escuta, tá? Você falando sobre qual que é a sua dúvida. Fica mais fácil, tanto para eu entender a pergunta, fica mais rápido e mais fácil e mais interativo aqui para todos nós. Beleza? Vamos fazer isso? Eu acho que fica um pouco melhor. Então, levanta a mãozinha aí quem quiser aí agora, e aí eu já libero o áudio, se for referente principalmente a essa questão, né? Se for para outros, a gente passa daqui a pouquinho. Pode ser assim? Pode ser, pessoal? Dá um joinha aí só para todo mundo concordar. Quem concorda?
Vamos lá. Continuando. Ok, Marisa, obrigado. Continuando aqui. Como eu falei, dúvida é só levantar a mãozinha ali e fica bem bacana, tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar justamente isso, tá, pessoal? Lembre-se que a sua dúvida pode ser de vários outros que aqui estão. Então, por favor, pode perguntar mesmo, a gente faz isso aí. O legal desse aplicativo é justamente isso, que a gente consegue fazer uma interação bem bacana. Beleza? Bom, quando eu falei sobre alinhamento, observe nessas imagens que vocês têm aí no e-book de vocês, que essas imagens elas muito facilmente demonstram o alinhamento correto e o desalinhamento entre joelho, tornozelo e quadril. Observe então na imagem da sua esquerda, né, aquela que está em verde, que o joelho ele tem um bom alinhamento em direção à ponta do pé e em direção ao próprio quadril. E na imagem da sua direita, no risco, na reta, nessa linha vermelha, ali a gente não está na melhor posição para verificar essa moça, mas só visualmente a gente já consegue identificar que ela não está mantendo esse bom alinhamento, ou seja, as compressões, principalmente a compressão patelo-femoral nela, ela fica aumentada nessa situação. Minha dica, vamos lá, dica fundamental aqui para pensarmos sobre esse tipo de alinhamento. Quer saber a minha principal dica? Olha, você enquanto profissional, olha em direção à ponta do pé do seu cliente. Basicamente como nós temos aqui da imagem da esquerda. Tá? Eu vou até aproximar aqui, eu consigo aproximar para aqueles que não aproximarem. Olha só. Olha aqui. Você olha em direção à ponta do pé. Ah, mas se ele estiver fazendo um sumô, você vai ter que olhar na diagonal. E você olhando na direção dessa ponta do pé, ela basicamente exige que o seu joelho vá na direção dela, para que respeite o tornozelo, para que respeite o seu quadril. Ok? Fácil assim, porém, exige que nossos profissionais fiquemos em cima, né, desses nossos alunos e solicitando esse tipo de informação, esse tipo de movimento. Veja só, que também muitos de vocês podem estar me perguntando assim, mas André, poxa vida, isso eu sei, ou o meu cliente faz. Eu duvido que se você pega pesado, você está fazendo um agachamento, se você está principalmente na sua última série, nas suas últimas repetições, que você não faça um pouco de valgo, caso você não preste atenção no seu movimento, ou que você não esteja sendo orientado, ou se você não estiver olhando no espelho. Eu duvido. Por quê? Porque principalmente quando nós estamos num momento ali de grande fadiga, de momento de eu preciso vencer essa sobrecarga, é muito comum que a gente faça esse movimento de valgo. Até porque os adutores podem nos auxiliar a fazer a subida. Até um dos motivos do porquê que as pessoas fazem isso, né? Eles podem nos auxiliar, há também um pouco mais de bloqueio articular, então biomecanicamente é explicado por que o corpo faz isso, porque torna-se mais fácil, mas lembre-se, torna-se mais fácil a partir de uma compressão exagerada de outras cartilagens, que se destruídas, se degeneradas, elas muito dificilmente se recuperam. Beleza? Pessoal, eu tô vendo que tá rolando mais algumas perguntas ali. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão, como eu falei, para a gente para a gente fazer as perguntas aqui ao vivo, tá? Beleza? Senão eu não consigo ler todos ali, senão eu acabo parando muito, fica mais difícil para a gente fazer isso. Beleza? Então olha lá, o que eu acabei de falar para vocês. Se você está fazendo um agachamento sumô, por exemplo, cuidado, quanto maior a rotação externa, maior será a dificuldade de manter o correto posicionamento dos joelhos. Então, quanto mais você abrir a ponta do seu pé, do seu cliente, mais difícil vai ser desse joelho acompanhar essa abertura, tá? Então, aquelas pessoas que fazem um sumô com a ponta do pé virado aqui meio-dia e meio, é muito difícil você conseguir acompanhar o joelho nessas posições, ok? Vamos lá. Aqui, da mesma maneira, nós temos aqui o link, aqui mais um link para mais um artigo, né? Aqui no caso, o segundo artigo do Fukuda, que é o que está aqui, olha, em 2012, tá? Então está aqui mais uma opção. E
A dica 2, vamos lá. Dica 2, meus pés devem estar retos para eu fazer um agachamento. Então, acabei de falar um pouco para vocês que algumas pessoas fazem o agachamento sumô e elas fazem essa abertura. Vamos pensar agora numa melhor também congruência articular, seja do quadril, seja do joelho, para você fazer um bom agachamento. A resposta aqui para essa dica que nós vamos dar, e para justamente essa pergunta que nós fizemos aqui, é não. Muita gente quer colocar os pés dos seus clientes completamente alinhados e vai depender de N fatores para que esses pés possam, obviamente, ficar alinhados, sim ou não. Por exemplo, a própria congruência entre acetábulo e fêmur. Vamos lá, deixa eu pegar aqui também para vocês. Aqui, olha só. Acetábulo e fêmur. Nós temos aqui no fêmur várias características que são muito importantes para fazer um agachamento, para você identificar uma melhor posição para o seu cliente, fazer um agachamento com baixo risco. Então, por exemplo, existem fêmurs e colo do fêmur, que ele, ao invés de ser inclinado aqui como está nessa direção, digamos que ele fosse aqui, olha. Tem alguns fêmurs e colo do fêmur que são nessa posição, ao invés dessa. Tem alguns que, ao invés de ter essa inclinação, por exemplo, vamos pensar aqui que aqui está o meu joelho, ó, digamos assim, aqui na ponta da minha unha, aqui a patela. Alguns são assim, alguns podem ser assim. Então a minha patela fica um pouco mais rodada externamente em relação ao colo do meu fêmur. Veja que tudo isso pode influenciar no agachamento. Então, eu não falo para você que os pés eles devem estar alinhados. Você vai ter que observar. Ah, André, como é que eu vou saber disso aqui? Bom, realmente, né, a gente precisa de um exame de imagem, de um raio-x. Eu não quero que os seus clientes e nem que os meus sejam submetidos a raio-x, né, perdão, esqueci o nome das ondulações, esqueci o malefício do raio-x, é isso que eu estou querendo dizer, para você saber que tipo de fêmur que ele tem. Então, para a gente, de uma maneira mais fácil visualizar isso, eu sugiro que você faça a seguinte situação. Vamos lá, vou até interromper aqui o compartilhamento mais uma vez. E vou pegar o Joseph. O que eu quero dizer para vocês? Peça para o seu cliente fazer uma caminhada no lugar. Então ele fica caminhando no lugar, ok? Caminha, caminha, caminha. Você fica conversando com ele e pede para ele ficar trocando os pés da maneira mais confortável possível. Mais confortável. Vai falando para ele, ó, bem confortável, do jeito que você quiser. E você vai perceber que grande parte dos nossos clientes, quando termina esse movimento, a ponta do pé deles fica levemente virada para fora. Tá? É muito comum que essas pessoas que, quando param, o pé fica levemente virado para fora, que a congruência do quadril, do acetábulo fêmur, seja mais bem localizada com essa posição de pés. O que nós percebemos na prática com nossos clientes? Que levemente, a ponta do seu pé levemente aberta e a base afastada basicamente entre o seu quadril, o seu ombro, né, porque os ombros mais largos do que o quadril, na grande maioria das vezes, entre esse trecho e a ponta dos seus pés levemente rodadas para fora, é a posição mais confortável para a maioria das pessoas, que consegue manter um bom alinhamento do joelho, consegue fazer um agachamento bem feito. Mas, como eu acabei de falar para vocês, são várias variáveis que vão influenciar isso, que não é uma regra, né? É apenas uma situação aí que vocês podem observar também, ok? Então, essa dica número 2, que falo isso justamente nessa parte aqui escrita. Sobre a dica número 3, qual a abertura mais adequada em relação aos pés? Acabei de falar um pouco disso para vocês, né? Para a gente ter uma boa abertura, cuidado para que, se você fizer
uma abertura muito grande, né? Rotacionar os seus pés, os seus quadris muito externamente, fica difícil de manter o seu alinhamento, ok? Lembre-se também que as bases muito fechadas, né? Então aqui a gente está falando de bases, seja fechada, seja aberta. Base muito fechada começa a gerar um risco também muito grande de você impactar o colo do seu fêmur no labrum do seu acetábulo. O que é isso? Quando nós falamos de labrum do acetábulo, é o que eu estou falando aqui também nesse slide, você pode ler ali no 1, né? Olha, quanto mais fechados os pés, maior a probabilidade de impactar o colo do fêmur com o labrum do acetábulo. O que é labrum? Lembre de lábio, lábio do acetábulo. Toda essa região aqui externa do seu acetábulo é o lábio do seu acetábulo. É o labrum do seu acetábulo também. E quando você faz um movimento, observe aqui então, um movimento em adução, principalmente um movimento em adução, um movimento em rotação interna, observe o que eu vou fazer, ó, rotação interna, e vai fazer a flexão como se fosse fazer um agachamento, então observe, é como se você estivesse unindo os seus pés, uma adução, mais uma rotação interna, porque obviamente que o seu joelho, o seu fêmur, ele vai fazer um pouco de rotação interna, ainda mais se os seus joelhos ficarem aproximados também. E quando você faz a flexão, você gera um risco muito grande de impactar, vamos tentar virar aqui para vocês verem, o colo do seu fêmur no labrum do seu acetábulo, gerando um impacto fêmuro-acetabular. Então, quando você tem esse tipo de impacto, obviamente que repetidamente você vai gerar um pouco de dor nessa região. Algumas pessoas têm mais facilidade de ter esse impacto por alguma proeminência óssea que tenha aqui no seu colo do fêmur ou no próprio acetábulo, gerando uns problemas que eles são chamados de can ou de pincer. Pincer quando é no acetábulo, impacto fêmuro-acetabular do tipo pincer, quando o seu acetábulo ele se fecha um pouco mais, quando você tem uma estrutura óssea no seu acetábulo maior do que essa que eu tenho aqui, por exemplo. Então, quando você vai fletir o seu fêmur toca no seu acetábulo com mais facilidade. Esse é um problema que as pessoas visualizam e quem tem esse tipo de problema, as queixas é relacionada à virilha. Elas falam assim, ai que dor aqui na virilha, é muito comum. Virilha, assim, termina o agachamento, reclama da virilha, ou faz um C com a mão e coloca aqui do lado do quadril. Assim, meio também pegando entre a virilha, entre a articulação do quadril. Esse é um tipo bastante comum de impacto fêmuro-acetabular. Observe que, por mais que hoje o foco seja a biomecânica do joelho, é impossível nós falarmos apenas de joelho e não nos atentarmos para o quadril. Lembre-se, né? Os bons profissionais vão se atentar para as duas articulações, vão olhar para o todo de maneira holística para conseguir atender bem os seus clientes. Ok? Entendido essa situação aqui? Né? Então, cuidado. Tá? Bom, o que você sugere, André? Biomecanicamente, eu sugiro a seguinte estratégia. Fechado, jamais, não faço. Ah, mas é porque pega a região Você sabe que essa é uma história bastante complicada, é muito mito sobre isso, né? Ela é uma questão mais da prática de alguns fisiculturistas que perceberam alguma coisa, tal. Porém, também, a que custo nós vamos fazer esse movimento mais fechado para tentar algum tipo de hipertrofia um pouquinho maior em uma estrutura ou em outra? Eu acho que não é uma estratégia válida, então, fechado eu nunca vou falar para vocês fazerem, seja no leg press, seja agachamento, seja no Smith, independente. Fechado jamais, até no próprio afundo, tá? Cuidado, porque você pode estar com o seu pé alinhado, né? O que eu sugiro no afundo? Que você dê um passo à frente, vamos lá, o Joseph, que você dê um passo à frente e que, olha só, o seu fêmur, ele esteja exatamente, que o seu fêmur ele esteja localizado, próximo ou direcionado aqui com o seu quadril.
Basicamente isso que está aqui, que vocês estão olhando no vídeo. E não que você vai fazer um afundo com os pés assim, ó, bem alinhados, né? Então, assim, como se você estivesse em cima de uma linha. Você não põe os seus pés em cima de uma linha. Você põe o esquerdo, por exemplo, atrás, e ele vai ficar aqui, e o direito à frente, mais posicionado, aberto. Ok? Entendido até então? Beleza. E lembre-se também, bom, finalizando essa questão, né? Lembre-se que eu falei que fechado nunca. E quanto aberto, André, você sugere? Eu acho o seguinte, eu gosto das variações de tipo sumô, né, do normal até as variações de sumô, mas isso também é bastante individual. Como eu falei para vocês, quanto mais você abre, mais difícil fica para o seu cliente conseguir manter o alinhamento com o seu joelho, entre joelho e quadril. Então, o ideal aqui é que você, individualmente, cliente a cliente, você veja o quanto você consegue abrir para fazer dentro de uma base sumô esse agachamento. Se ele está abrindo e não consegue manter o bom alinhamento, é porque você passou do ponto que você vai ter que fechar um pouquinho, ok? Caso você queira abrir ainda, você faz exercícios de alongamento, exercícios de flexibilidade, mobilidade, para que ele consiga, então, fazer o movimento na abertura que você deseja, ok? Bom, aqui também, nessa parte, vocês podem observar que tem 4 links ali embaixo. Esses 4 links eles são referentes aos 4 artigos que eu coloco ali, onde esses 4 artigos nos mostraram que na cadeira extensora você não tem uma ativação através da eletromiografia, eles não conseguiram identificar isso, uma ativação diferente, seja do vasto medial ou vasto lateral, girando as pontas dos pés para fora ou para dentro. Mesma coisa, girar a ponta do pé para fora ou girar a ponta do pé para dentro vai gerar um desgaste muito grande também da sua articulação do joelho, uma coisa então que não vale a pena, né? Aquilo que nós tínhamos falado, risco e benefício, ok? Então, essa foi a dica número 3. A dica número 4 é se os joelhos podem ultrapassar a ponta dos pés. Muita gente me pergunta sobre isso e a dúvida é basicamente essa, né? Se há prejuízos quando o meu joelho avança mais à frente da ponta dos pés, o que realmente ocorre. Para explicar um pouco mais isso para vocês, vou trazer uma outra ferramenta que eu tenho, que é essa daqui, olha. E aí vocês vão observar, vou ficar um pouco mais longe aqui, que o joelho, quando ele avança, independente, não é a questão da ponta do pé, né? Porque você imagina, então, se alguém for baixinho e tiver um pé 44, então ele nunca vai passar da ponta do pé, né? A questão é que a gente coloca algumas regras, assim, nas nossas situações, que não são regras inteligentes, né? Bom, veja só, quanto mais, basicamente, que nós podemos perceber isso aqui, nós temos a linha da gravidade, que empurra o nosso corpo para baixo, e nós temos toda ação corresponde a uma reação também, a reação do solo que empurra essa força do nosso corpo, né, o peso do nosso corpo empurrado para baixo, empurra ele em direção para cima. Nesse caso aqui, observe que quanto mais o seu joelho ultrapassa essa linha da força, maior vai ser a compressão, maior vai ser a exigência do seu músculo quadríceps, e da mesma forma, como eu falei já para vocês já no começo da live, que se eu tenho uma exigência muito grande do meu músculo quadríceps, eu tenho maior compressão patelofemoral. Então não é se passa ou não passa da ponta do pé, é assim, quanto mais avança o seu joelho, maior vai ser a compressão patelofemoral. Estão conseguindo me entender? Não é assim, pode ou não pode, ou a ponta do pé é o limite, né? Então assim, antes da ponta do pé não acontece nada com o seu joelho, passando a ponta do pé é onde vai acontecer os piores prejuízos, não é assim que funciona, né? O nosso joelho, ele absorve as sobrecargas que estão sendo aplicadas sobre ele, e basicamente, quanto mais ele avança, maiores são as sobrecargas. Quanto menos ele avança, menores são as sobrecargas patelofemorais. Entendido até aqui?
Só que aí você também tem que considerar uma outra situação, e é muito importante você olhar o todo. Mais uma vez, o todo ele é mais importante. O que você precisa considerar? Que quanto mais o seu joelho avança, você menos precisa empurrar ou inclinar o seu tronco à frente para você fazer o agachamento, o mesmo agachamento. Veja só, quanto mais o seu joelho avança, mais a sua coluna fica reta. Tá entendendo? Quanto menos o seu joelho avança, vamos lá, olha aqui. Quanto menos o seu joelho avança, observe que agora que ele está bem distante da ponta do meu pé, o que você vai precisar fazer com o seu tronco? O seu tronco vai ter que ser lançado lá para frente para você conseguir fazer o agachamento. Qual que é essa situação? O que está acontecendo aqui? Da mesma maneira que existem as maiores compressões, existem as maiores sobrecargas no seu joelho quando ele avança, existe também grande sobrecarga na sua coluna, principalmente na sua coluna lombar, quando você avança ou quando você flete o seu tronco. Então veja que é risco e benefício. É mais para um lado ou mais para o outro. A biomecânica mostra justamente isso para a gente, que não é assim, qual que é a melhor situação? Qual que é a receita do bolo? É assim, quem é o seu cliente? Como ele está hoje? Qual é o objetivo dele? E a partir de toda essa dinâmica, nós vamos então traçar o melhor exercício para ele naquele momento. Então, exemplo, veja só o que eu estou querendo te dizer. Que, por exemplo, se a sua coluna, se você tem um cliente com uma dor muito grande na região lombar, na coluna lombar, e está em crise, por exemplo, mas assim já está há algum tempo, você está tentando, né, ele está fazendo algum tipo de tratamento e mesmo assim ele quer e precisa fazer alguns tipos de agachamentos, veja só, é interessante, pode ser interessante, vou colocar assim, porque senão começa a ficar uma regra também, que ele avance o joelho dele para ele conseguir descer com uma postura um pouco mais reta. Porque se ele inclinar o tronco dele à frente, ele vai ter, normalmente, uma compressão maior nos discos, aí agora, nos discos intervertebrais. Até por isso também, agora eu vou dar um tempo da live book agora de joelho, a próxima live book vai ser sobre coluna. Tá? Então nós vamos falar bastante sobre coluna, né, a estrutura da coluna, da mesma maneira, patologias, dicas de fortalecimento inteligentes aí para essa articulação. Da mesma maneira, como estou falando aqui agora em relação ao joelho, a nossa coluna, quanto mais você inclinar ela, principalmente se você tiver ainda mais uma barra nos ombros, quanto mais você inclinar ela, mais os seus músculos extensores precisam fazer força para sustentá-la. E se esses músculos fazem força para sustentá-las, eles comprimem também os discos que estão entre as vértebras. Alguns de vocês podem ter me visto aí também, eu estou com esse equipamento novo aqui, e obviamente que quanto mais você tem compressão no seu disco, maiores são os desgastes neles também. Os desgastes nos discos intervertebrais também são grandes e, obviamente, também pode gerar riscos maiores de desenvolver algum tipo de patologia. Então, observem o todo. Resumindo, observem o todo, ok? E por último aqui, a dica 5, quando devo utilizar o calço, e para mim essa partinha azul aqui, ela já responde a minha opinião. A melhor resposta seria nunca, né? Mas existem tantas opções e tantas variáveis que eu não posso dizer que não, nunca utilize, porque pode ser que em situações muito específicas seja bastante interessante utilizar. Mas o que eu estou querendo dizer é que o calço ele é como se fosse uma muleta para o seu aluno. Por que com o calço eu agacho com mais facilidade? Vamos lá, olha só. Algumas pessoas têm baixa mobilidade de tornozelo. Essa é uma das características que nos meus cursos eu consigo mostrar com mais cuidado. A baixa mobilidade do tornozelo é uma característica muito importante para você fazer um bom agachamento. Por quê? Observe que só a mobilidade do meu tornozelo é capaz de movimentar o tronco, não só o tronco, mas todo o corpo
desse indivíduo. Então imagine que poucos graus, observe que eu vou levar pouquinho à frente, é capaz de movimentar o tronco como um todo. Então as pessoas, mas o meu cliente cai quando ele está agachando. O que acontece? Ele cai quando está agachando, basicamente porque o peso do corpo dele está maior para trás dessa linha que eu falei aqui para vocês. Se o peso está maior para trás, é como se tivesse esse próprio, você vê que esse próprio esqueletinho aqui, modelo, ele também cai. Quando ele está mais para trás, tem mais peso para trás, ele cai para trás, e quando está para frente, ele cai para frente. Então ele precisa se equilibrar para conseguir fazer o agachamento. Por que os nossos clientes não conseguem agachar, por exemplo, fazer cócoras? Trava, chega uma hora que trava e ele começa a se desequilibrar, porque existe mais peso para trás do que para frente. É basicamente isso, biomecanicamente, não tem outra explicação, tem mais peso para trás do que para frente. Agora, existem alguns motivos, algumas variáveis, porquês que o seu corpo está muito mais para trás do que para frente, né? E uma delas, apenas uma delas, é a variável aqui, amplitude do tornozelo, que ela é uma variável bastante interessante e que a gente consegue trabalhar com exercícios de mobilidade. Então, por que com o calço fica mais fácil? Porque se você levanta o calcanhar do seu cliente, observe que se eu levantar só o calcanhar dele, olha, ele também lança o joelho à frente. Então, se ele lança o joelho à frente levantando o calcanhar, vai ficar mais fácil dele conseguir fazer um agachamento. Entende? Aí, só que o que eu vou falar para você? Ao invés de você utilizar a muleta, que como eu falei, é o calço, que ele vai ter que... Ele não vai usar esse calço pro resto da vida. Ele não vai usar esse calço para sentar no sofá. Ele não vai usar o calço para ir ao banheiro. Então, o que ele precisa? Ele precisa de mobilidade, para que ele tenha essa mobilidade saudável e que faça esse movimento no dia a dia dele da maneira mais saudável possível. Opções para fazer isto. Eu tenho aqui também, nesse link aqui, mais um vídeo que vai levar vocês para esse vídeo aqui. Espera um pouquinho só, por favor. Vai levar vocês para esse vídeo aqui. Aqui, vou compartilhar agora com vocês. E eu gosto muito dos exercícios que esse rapaz faz. É um vídeo em inglês, mas você aqui só basicamente vai precisar visualizar as imagens ou os vídeos que aqui estão. Vamos ver aqui se vai carregar. Olha só. Então ele tem um rolinho, ele faz alguns movimentos com um rolinho, algumas possibilidades, uma perna ou outra. Ele faz alguns movimentos de como se fosse um alongamento, mas envolve tanto alongamento quanto mobilidade, porque observe que o alongamento necessariamente o joelho teria que estar esticado, não necessariamente, né, mas para alongamento de gastrocnêmio ele é importante que esteja. Observe que são vários exercícios, olha, vários exercícios. Esse eu chamo de cócoras, né? O cocorinha, você vai para um lado e vai para o outro, tentando melhorar a mobilidade dos dedos, do tornozelo. Então são vários aqui também que você tem, que na minha opinião, mais alguns aqui, mais algumas possibilidades, na minha opinião você precisa colocar sempre algum exercício de mobilidade desse antes de fazer algum agachamento. Pequenos graus que você melhora de mobilidade são capazes de te dar grande melhora no seu agachamento logo na sequência, ok? Então essa é a minha sugestão aí para sempre. Mas essa anilha na ponta do pé, o que ele está tentando fazer aqui é melhorar a mobilidade, tá? Que o que ele está querendo fazer é melhorar a mobilidade. Vamos lá. Então, retomando aqui, agora eu pedi para vocês levantarem a mão. Acho que ninguém levantou a mão. Ninguém quer levantar a mão? Aqui eu tenho as minhas referências, tá, pessoal? Como eu falei, aqui fica fácil da gente também, de vocês observarem as referências que nós utilizamos. E agora, nós vamos aqui às perguntas. Eu falei para vocês, o mais importante aí agora é que vocês perguntem, ok? Então vamos lá, o Guilherme acabou de levantar a mão aqui. Vamos colocar aqui
o Guilherme para falar. Só um pouquinho. Deixa eu alinhar aqui. Vamos lá. Guilherme, pode falar que agora eu estou te escutando. Boa noite, André. Boa noite. Essa semana aconteceu lá na academia. Eu Sim. tinha um aluno que estava fazendo agachamento. Eu expliquei para ele fazer o agachamento com o joelho na direção do pé, certo? Sim. E pus então um calço, que você estava falando agora. Por quê? Por que que eu pus o calço? Porque quando ele estava fazendo agachamento, ele vinha até 90 graus. Eu falei para ele vir até 90, não passar dos 90. E ele fazia um pequeno valgo com o tornozelo do lado esquerdo, mas só com o do lado esquerdo. Uhum. O que que você acha que pode ser isso? Ele faz um valgo apenas com o lado esquerdo? Sim, só o tornozelo. O joelho, o resto tava tudo perfeito, mas era só o tornozelo que estava inclinando para dentro. Ok, ok. Vamos lá então, essa é uma boa pergunta mesmo. O Guilherme é de Lisboa, né? Sim, Lisboa. Seja bem-vindo então, Guilherme. Bom que você também está Obrigado. aqui com a gente. Bom, vou responder para você então, tá? O que acontece muitas vezes? Mais uma vez, né? Eu vou até interromper aqui o compartilhamento, vou mostrar só a minha aqui agora para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Quando você não tem, a gente tem que olhar para o todo, né? Acabei de falar, falei algumas vezes que nós precisamos então olhar para o quadril, para o joelho e para o pé, com certeza. É fundamental nós observarmos também os pés dos nossos clientes. Antes de eu até falar um pouco do porquê que eu observo esse valgo, ou na verdade é como se eu falo que o pé desaba, né? Ele desaba para dentro, assim. É isso que acontece, né? E eu tô te visualizando aqui também, né? E foi isso mesmo. Isso. O pé acaba fazendo isso, eu percebo basicamente uma situação muito comum. Eu vou pegar o Joseph aqui, que eu acho que vai facilitar a gente visualizar. Veja só, quando as pessoas estão tentando melhorar, ele está tentando agachar, e veja só, o Joseph ele tem pequena mobilidade de tornozelo. Só que o que acontece? Acabei de falar para vocês que quanto mais o joelho avança, mais fácil fica dessa pessoa agachar. Não falei isso? Quanto mais o joelho avança, mais fácil da pessoa fazer cócoras. E o que acontece? Em algumas pessoas que têm baixa mobilidade em apenas um tornozelo, o que é muito comum, não só nasquelas que têm um tornozelo, porque daí vai acontecer em um dos tornozelos, como esse seu cliente, mas naquelas que têm baixa mobilidade nos dois tornozelos, é muito comum que quando elas chegam nesse limite, aqui ó, chegou no limite, o que ela vai fazer agora? Ela vai desabar. Aqui esse esqueletinho não me dá essa opção, mas ela vai desabar o pé para conseguir fazer com que o joelho chegue mais à frente. Ela começa a intencionar até a ponta do pé, é comum até a pessoa começar a rodar a ponta do pé para fora, para quê? Para o joelho avançar mais. Então, observe nesse seu cliente, Guilherme, observe nesse seu cliente, meça nele a amplitude dos dois tornozelos. Qual que é a amplitude que você tem em cada um dos dois tornozelos? A probabilidade é muito grande que desse pé que faz esse movimento, né, que ele desaba, né, como se ele estivesse perdendo o arco plantar também, ele acaba fazendo tudo isso ao mesmo tempo, muitas vezes. É porque existe baixa amplitude. E essa baixa amplitude vai fazer com que ele queira rodar. Ele faz isso com o pé para o joelho avançar. Tá? Então, essa é a minha sugestão aí. Eu acho que é o que é o mais interessante para você verificar. Ok? Então, no caso, os exercícios que você mostrou agora é os mais indicados. Esses últimos, no caso, os de melhora de mobilidade do tornozelo, principalmente desse que faz esse movimento antes. Tá? É porque, como eu falei, ele limita a amplitude e aí a pessoa desaba o pé ou roda esse pé externamente para conseguir melhorar
a mobilidade, para conseguir melhorar o agachamento, ok? Então, tenta fazer isso aí, e aí a gente se fala. Pode me comunicar também, se quiser me mandar pelo próprio Instagram lá, a gente fala sobre isso, beleza? Tô vendo aí, tem mais alguém com a mão levantada ali, ao invés de levantar a mão pelo aplicativo, tá lá assim, né? Deixa eu ver quem que é, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí, eu acho que sim. Agora aí, fala, vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Fala. E aí, André, olha só, o Brandon tem uma pergunta aqui também. Ele quer saber, a gente sabe que de organismo por organismo sempre reaciona de uma maneira diferente, mas em quanto tempo a pessoa já pode sentir os problemas relacionados ao mau movimento aplicado com agachamento? Ótima pergunta. É ótima essa pergunta. Brandon e João, né? Brandon e João são do Equador também. Pô, na verdade, são brasileiros, mas estão morando aqui no Equador. Exatamente, brasileiro, mas são do Equador, mas estão morando no Equador. É um grande prazer, tá? Como eu falei, né? Você vê que maravilha essa internet. Hoje em dia a gente consegue dividir informações com todos vocês. Brandon e João, bom, você sabe que esse é o segredo. Eu vou falar para vocês que se eu soubesse exatamente isso que você está me perguntando, eu estaria rico. Por quê? Porque esse é um segredo que ninguém nunca vai descobrir. O que acontece? Cada joelho, cada articulação, cada pessoa tem um tipo de cartilagem, uma grossura de cartilagem diferente uma da outra. Então imagine que essa é a resposta impossível de se dar. Né? Porque tem gente que, tanto que é muito comum, tem gente que tem 20, 22 anos, eu já atendi pessoas com essas características, que já tem condromalácia, e tem pessoas, obviamente, que com 50 não vão desenvolver. Obviamente que aí vai ter, por exemplo, genética. Né? Então, digamos assim, se ao invés de 5 milímetros de cartilagem, você tem uma genética que te proporcionou ter 6, 7 milímetros de cartilagem, obviamente que... no caso aí, cartilagem patelar, estou dando essa sugestão, obviamente que a tua probabilidade de ter dor vai ser menor do que uma outra pessoa. Então, para responder isso, o que eu gosto de colocar é colocar a nossa responsabilidade enquanto profissionais sobre a cada dia, a cada momento, a cada exercício, estar corrigindo. Porque você nunca vai saber quando essa pessoa vai ter dor. Então veja a nossa responsabilidade para a cada movimento, como eu falei, a cada exercício, a cada agachamento, a gente estar corrigindo. Porque a gente não sabe isso, a gente não tem como avaliar. Então a prevenção nesse caso é o que vai dar sobrevida, é o que vai dar saúde, qualidade de vida para a pessoa e para o joelho dela. Beleza? Beleza, agora eu tenho uma pergunta minha, tá bom? Vale, pode falar. Olha só, e quando a gente faz, por exemplo, uma abertura de pernas com a ponta dos pés direcionadas para uma para cada lado, e faz a parte do agachamento, onde trabalha um pouco também a parte de glúteos aí adentro. Esse movimento, eu também tenho algum problema no quadril, da mesma maneira quando a perna está muito fechada? Ótimo, ótimo. Bem boa pergunta também. Da mesma maneira que quando a perna está muito fechada, você gera um risco, né? Acabei de mostrar para vocês aqui, de impactar o colo do seu fêmur no labrum do acetábulo. Da mesma maneira, se você abrir muito a perna, vamos lá para a parte posterior, ó. Então aqui o quadril na parte anterior, vocês estão visualizando. Agora a parte posterior do quadril. Da mesma maneira, se você faz com a perna muito aberta, você também pode impactar na região posterior. Então sim também, tá? Então por isso que eu falei para vocês, fechado nunca. Totalmente aberto, eu também não gosto, porque o joelho não acompanha e também gera um risco maior, como você agora mencionou. Então, digamos assim, no meio termo, você trabalha essas possibilidades, mas nos extremos, nunca. Ok? Beleza, obrigadão. Porra, prazer de estar falando com vocês. O Brandon aí, não sei se está entendendo muito meu português, sabe que eu falo em espanhol, né? Eu puedo hablar um pouquinho com você. Está entendendo algo, Brandon?
Sim, Sim? entende? Ah, não preciso falar o espanhol, então. Então tá bom. Ele, não- ele, Bom, não, ele mas não entende ok. tudo, mas algumas coisas principais, os pontos principais, eu vou traduzindo para ele também. Algumas coisas, conforme você vai explicando, eu vou traduzindo para ele a explicação que você faz. Ótimo, que bom. Qualquer dúvida aí também pode falar comigo. Que nem eu falei, né? Eu arranho um pouco no espanhol aí, já dei um curso esse ano em Lima, no Peru, e Olha, vou dar outro agora no Paraguai também. Então, consigo falar um pouquinho. Beleza? Bom, beleza. alguém aí mais? Levantem a mão, pessoal. Ninguém tem dúvida. Na anterior eu tinha que ficar brigando para abaixar as mãos. Agora eu tenho que ficar implorando aqui para alguém levantar a mão. Alguma dúvida mais, pessoal? André, Fale. por exemplo, assim, eu tenho uma lesão no meu joelho esquerdo, joguei vôlei muito tempo da minha vida. Agora, Sim. eu tive uma lesão no meu menisco interno e ele teve um desgarre no menisco, que eu não lembro, estou esquecendo o português já de tanto tempo que eu estou aqui. Aham. Uma lesão que vai de ponta a ponta praticamente do menisco. Se eu faço artroscopia, tem uma recuperação da perna, o afundo e o agachamento são exercícios que eu tenho que evitar, ou eu posso também aplicar eles da mesma maneira? Muito boa pergunta também. Bom, deixa eu só entender o comecinho, quando você perguntou o que você fez no seu joelho? Primeiro eu tive, eu sou atleta de vôlei, eu tive uma lesão bem séria no passado, já operei, isso passou, mas agora eu tive uma outra lesão no meu menisco interno, Aham. e ele está como que, eu esqueci as palavras em português Você já. falou desgarrado, né? Assim Isso. Como se como ele tivesse. quebrado de ponta a ponta, por exemplo. Exato, exato. Então, eu quero saber se tem a possibilidade, por exemplo, depois da artroscopia, poder executar esses exercícios da mesma maneira normal, como eu fazia antes, Sim. ou agora é melhor, por exemplo, evitar esse tipo de exercício, por exemplo. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Você sabe que alguns médicos, é até uma boa a gente falar sobre isso também. Alguns médicos, eles comentam e até entregam uma cartinha. Com certeza aí, ó, vamos lá, eu quero saber, vamos fazer o pessoal participar. Quem já recebeu esse tipo de cartinha, já viu esse tipo de coisa aí, dá um ok, dá um joinha aí, porque eu sei que tem muito. O médico coloca lá, proibido fazer agachamento, né? Proibido fazer esses tipos de movimento. E aí, eu vou responder tanto para essas pessoas, que alguns aí podem me dar esse ok, e vou responder para você também, João. O que eu acho? Independente do tipo de problema que você tenha no joelho, não exatamente independente, porque tem casos muito extremos que a gente vai ter que, né, repensar. Mas o agachamento, o afundo, eles são exercícios primordiais. Eles são exercícios que você faz no seu dia a dia. Eles são exercícios que você precisa fazer a cada momento. Então, muito mais importante que você eliminar, por exemplo, eu vou eliminar um agachamento da minha vida, ou de uma série, de uma rotina de exercícios, é você adaptar esses movimentos, adaptar esses exercícios para que você consiga aí sim fazer esses agachamentos da melhor forma. Você não pode estar assim, independente. Eu tenho até aquelas pessoas que têm condromalácia, eu preciso fazer agachamentos com ela. Por quê? Porque ela precisa aprender a agachar da melhor forma possível e tentando eliminar a dor. É basicamente isso que eu preciso fazer. Então, assim, por mais que você tenha feito uma artroscopia, ou vá fazer uma artroscopia, sem dúvida nenhuma, o que eu posso falar para você agora é que você deve, sim, é obrigatório que você faça agachamentos para que você não piore, por exemplo, para que você não tenha que fazer uma segunda artroscopia, para que você não tenha pioras nos seus meniscos, por exemplo. Ok? Então, é obrigatório que você faça. Essa é a minha melhor sugestão. Eu pergunto isso porque quando eu fiz a operação do joelho a primeira vez, Uhum. com o passar do tempo, assim, os agachamentos me passavam a dar um pouco de um certo, como me chama, incômodo, me chama incômodo, porque chegava a doer e eu buscava, por exemplo, não colocar sobrecarga, muita sobrecarga, e
e também buscava sempre fazer no movimento lento e buscando sempre ter a melhor alinhação possível para mim não ter a dor. Então, eu não sei se talvez eu já podia ter a lesão novamente nesse momento, por isso doía novamente. Isso. Ou podia ser isso, né? Porque... Eu acho que sim, tá? A gente nunca vai saber disso, na verdade. Isso a gente nunca vai ter uma certeza absoluta. Mas existe essa grande probabilidade, sim. Tá? Não acredite que foi... se você fez um movimento, como eu falei, pensando nessas questões de progressão, de alinhamento, da própria biomecânica do seu corpo, a probabilidade é que essa lesão já tenha vindo. Até porque você falou, sou atleta de vôlei. Então, assim, o impacto para o seu joelho é o que mais você fez durante a sua vida. Então, não tem muito não tem como a gente afirmar, sabe? Assim, não foi ou foi. Basicamente, como eu estou te falando, o fortalecimento do seu joelho vai ter que existir para sempre, tá? E através de agachamentos é uma ótima opção. Beleza? Deixa eu colocar outras pessoas para falar aqui agora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o Flaviano. Vamos lá, Flaviano, vou colocar você aqui agora. Flaviano, agora que eu fui ver aqui, o seu microfone ele não está ativado. Por isso que eu não estou conseguindo. Eu acabei de perceber isso aqui, ó. Faz o seguinte, procura aí o teu microfoninho ali. Você precisa ativar ele para eu conseguir colocar você para falar, tá? Senão você faz a pergunta por escrito, tá? Enquanto isso, eu vou colocar a Markelly aqui agora, então, para falar, ok? Vou ativar aqui. Pode falar então, Markelly, por favor. Markelly. Markelly. Não? Espera aí, então. Thiago, vou colocar você, Thiago. Vamos lá. Thiago, pode falar? Tá me escutando? Aí, agora sim. Pode falar, Thiago. Legal. Boa noite, André. Tudo bem? Oi. Sim. Você está indicando esse agachamento para essas condropatias não piorarem, né, no caso? Exatamente. Não ter perca de mobilidade, enfim. E no caso da condropatia patelar e femoral? Num grau bem agudo, assim, é o meu caso também. Fui jogador de futebol por anos, tenho um LCA, uma menissectomia e ela é patelar e femoral. Então, assim, talvez a flexão do joelho ela se torna mais prejudicial, né? Eu vou viver da abdução do quadril? Ótimo, vamos lá então. Da mesma maneira como eu falei, você, Thiago, né? Thiago, você não vai deixar de agachar durante a sua vida, você vai continuar agachando. E você, né, na imagem que a gente vê que você é jovem, tem mais muitos anos aí pela frente e que, obviamente, como nós falamos, a articulação, as cartilagens, veja, você jogador de futebol, João jogador de vôlei, estão reclamando de dores, né, e de cirurgias no joelho. O que acontece? Como eu falei, o uso, né, e muitas vezes o impacto dessas cartilagens causa esses desgastes e, obviamente, essas cirurgias. Bom, você tem um desgaste grande da cartilagem do fêmur e um desgaste grande, vamos lá, para aqueles que não sabem aqui, né? Ó, ele tem um desgaste grande aqui da região dos côndilos e um desgaste grande da região da patela. Foi isso que você falou, né, Thiago? Beleza. E aí, né? Bom, pense no seguinte, que o seu fêmur, dependendo de onde é o seu desgaste do fêmur, se ele é aqui em cima, por exemplo, onde ele tem contato é justamente com a patela, né? Então, assim, no agachamento vai ter dor porque você tem um desgaste grande aqui e um desgaste grande aqui. Mas vamos lá, a melhor
Probabilidade que eu posso te dizer, sabe que a gente não estou te avaliando, então são muitas variáveis, eu dou sempre aquela que mais bem se encaixou até com a minha experiência prática, né? O que eu posso te sugerir? Observe dentro da amplitude do movimento do seu tornozelo, do seu joelho, aquela amplitude que você tem menos dor. Porque nessa amplitude existe uma probabilidade da tua cartilagem, nessa amplitude, estar um pouco mais saudável. E a minha melhor saída nesse caso seria você fazer uma isometria nessa amplitude. Então, assim, isometrias nessas amplitudes fazem com que você tenha um contato com a sua cartilagem, onde ela está um pouco mais preservada, e existe, obviamente, o fortalecimento do músculo quadríceps e glúteo para você ter uma vida saudável e, além disso, a saúde do teu próprio joelho. Ok? Legal. Eu posso perguntar mais uma coisa? Claro, aproveita então que tá com o microfone. Essa questão da aplicação do ácido hialurônico, a glucosamina, a condroitina, o colágeno, ele só prorroga essa proteção? Ela tem que ser para sempre também? Já me indicaram uma vez por ano, de 6 em 6 meses, enfim. Ótimo, ótimo, perfeito. Vamos lá. Você sabe que os melhores artigos que eu já li, eles não mostram que a glucosamina, a condroitina, elas são capazes de regenerar o seu disco, a sua cartilagem. Acho que está ficando tarde aqui, já estou trocando as palavras. A sua cartilagem. Ela não é capaz de regenerar. Mas, você sabe que a melhor experiência que eu tenho é da minha cachorrinha. Vou falar isso para vocês. É a melhor experiência que eu tenho. Por quê? Porque a cachorrinha, ela é velhinha, tem lá uns 12 anos, e ela só tem dor, ela só reclama e manca, no caso, ela fica mancando quando a gente não dá condroitina para ela. Então é impressionante, né? Porque assim, ela não sabe o que ela está tomando. Então, placebo nesse caso não é. Não é verdade? Se é o ser humano, tem toda essa questão de placebo e tudo mais. Então, assim, ela é assim, se ela fica 2 ou 3 dias sem o medicamento se ela fica 2 ou 3 dias sem medicamento, ela começa a mancar. É batata, sempre foi assim. E se ela volta a tomar, ela volta a ficar bem. Então, os artigos têm mostrado para a gente que a regeneração ela não acontece de uma maneira muito grande, que dá praticamente uma melhorada, dá uma lubrificada na sua articulação do joelho, por isso que melhora também as questões de dores. Então, de uma maneira geral, você consegue estender, né, essa situação do teu joelho, mas você não vai recuperar ele como um todo. Como você falou, de períodos em períodos, aí gira em torno, né, desse tipo de aplicação, 6 meses mais ou menos, você vai ter que refazer, porque o seu joelho ele não é um joelho mais muito saudável. Não queria falar isso para você, né, Thiago? Mas é verdade. Não é, exatamente. O joelho não é um joelho mais saudável. Então, você vai ter que sempre cuidar, vai ter que continuar fazendo os agachamentos, os fortalecimentos e manter aí, daí em diante, as possibilidades que você tem. Legal, obrigado, André. Valeu? Abraço. Valeu. Vamos lá, então. Eu vou desativar o som do Thiago aqui. Eu vou ativar de volta o som da Markelly. Markelly, você tinha levantado a mão. Vou abaixar a mão do Thiago aqui. Levantado a mão, Markelly. Ativar. Markelly, pode falar agora? Vamos ver? Não. Então eu vou desativar o dela e vou colocar o do Flaviano. Flaviano, agora eu vi que teu som ali. Agora pode falar, Flaviano. Professor. Aí, agora pode falar. Agora apareceu. Peraí. Professor, boa noite. Boa noite. Para falar a verdade, eu sou Henrique, eu estou aqui com a galera aqui no Instituto Top Fitness, no estado do Ceará, interior. Para falar a verdade, em Sós do Ceará. Esse aqui é o Flaviano e tá a galera aqui também acompanhando aqui. Legal, legal. Galera reunida, que bom. Aí assim, ó, a minha dúvida é o quê? Qual a influência do joelho recurvado em relação ao menisco ou à patela? Se a pessoa tem um joelho muito recurvado, isso influencia a questão de desgaste de cartilagem, de compressão no menisco, essas coisas assim. Ótimo. O que você considera o joelho recurvato? O joelho com o joelho hiperestendido?
É, Esse joelho que passa, né? Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Aí esse joelho com essa característica. é isso mesmo. É isso, né? Uhum. Ótimo. Vamos lá então. Fazendo a minha explicação. O seu joelho, o melhor alinhamento dele é esse aqui como ele está. Ele precisa manter o alinhamento entre fêmur e tíbia. O que acontece? Quando ele passa, olha lá, o que eu estou fazendo? Passeia aqui da estrutura. O seu joelho ele não foi feito para fazer o movimento para essa direção. Então, realmente, se a pessoa insiste no movimento nessa amplitude, você gera um desgaste maior, seja do seu menisco, seja da sua própria cartilagem femoral. Então, e gera aquele risco grande também, que isso acontece, você já deve ter visto alguns vídeos na internet, a pessoa está fazendo um leg press muito pesado, e quando ela estende totalmente o joelho, e o joelho chega a fazer essa hiperextensão, ele quebra para o outro lado, não sei se você já chegou a ver, mas ele vira para o lado oposto, né? Ou seja, o teu joelho ele não foi feito para ter mecanismos de proteção para o lado oposto, para extensão, para hiperextensão, né? Então, essas pessoas têm mais risco sim, da mesma maneira que as pessoas que têm o joelho valgo, né, uma amplitude de genovalgo maior também, essas pessoas já têm maior risco, né? Mulheres com quadril mais largo, com joelhos em X, essas pessoas já naturalmente têm maiores riscos de desenvolver problemas no joelho. Então, o que você precisa evitar? Vamos lá, né? Qual que é a solução para isso? É você não deixar com que a pessoa faça essa hipertensão. Tá? É a boa orientação para que o joelho, que o fêmur fique sempre alinhado com a sua tíbia no final da extensão do movimento. Professor, nesse caso, a questão dos fortalecimentos dos músculos posteriores da coxa, né, bíceps femoral, esses outros aí, eles vão auxiliar que essa articulação não faça essa angulação ampla assim? Vamos lá então, perfeita também a pergunta. Quais músculos não vão deixar com que isso aconteça? O principal é esse músculo aqui. O principal vai ser o seu quadríceps. Por quê? Porque ele faz o movimento oposto. Tá? Então, só que, vamos lá, lembre-se que dependendo da genética da pessoa, dependendo do formato do seu fêmur e da sua tíbia, algumas pessoas vão ter predisposição a ter essa hiperflexão, essa hiperextensão, perdão, essa hiperextensão. Então, assim, não pense assim, ele tem hiperextensão, então o quadríceps está fraco. Não, não é necessariamente. Mas, se ele tem hiperextensão, aí você tem que fortalecer muito mais o quadríceps para evitar que faça esse movimento. Mas aí vai bastante da orientação. É a orientação de não deixe o seu joelho estender totalmente durante o leg press, durante os agachamentos principalmente. Quer dizer, então, só para esclarecer assim, quer dizer então que para mim evitar, tá certo como você falou, tem a questão do feedback, entendi, mas se a nível de fortalecimento, até para melhorar a questão da amplitude articular, você sugere que seja trabalhado o fortalecimento do quadríceps, é isso? Exatamente, exatamente. E a questão de fortalecimento de bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso, isso também vai auxiliar? Olha, vamos lá. O equilíbrio entre esses músculos é o que dá saúde para o teu joelho. Mas o que eu pensei aqui só é o seguinte, quando você me pergunta sobre a hiperextensão, escutou o que eu falei? Acho que sim, né? Quando você me pergunta sobre a hiperextensão, o músculo que evita com que exista a hiperextensão é o quadríceps. Mas com certeza absoluta, isso que você falou, os músculos que fazem também a flexão do joelho, o equilíbrio entre o fortalecimento todos esses músculos que você mesmo mencionou, é o que vai trazer a saúde para o teu joelho e o controle articular, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas para hiperextensão, o quadríceps é quem vai evitar que faça essa hiperextensão. Ok? Ok, professor. Valeu! Muito obrigado essa galera aí. Da onde que vocês são? Ceará, né? A gente é de Viçosa do Ceará. Valeu, pessoal do Ceará aí.
Um abraço. O pessoal de Viçosa e Tianguá. Que beleza. Bom, o que eu quero fazer agora? Agradecer a todos vocês, agradeço imensamente aqui, a gente ficou até um pouco mais à noite aqui, mas é porque o horário que facilita para a maioria das pessoas. Eu fico muito agradecido de ter pessoas do Brasil inteiro e de até fora do Brasil aqui para fazer essa live com vocês. E espero vê-los em breve e revê-los algum em breve aqui. Vi pessoas muito especiais aqui nessa lista que está me assistindo hoje aqui. Fico feliz de que vários de vocês estão juntos comigo aí já há algum tempo. Tá legal? Então, Marisa, um abraço de Manaus, um abraço para todos vocês, tá? Que tenham uma boa noite aí e que estejamos juntos, tá? Eu acho que o principal é isso, que a gente fortaleça a nossa profissão em conjunto, tá, pessoal? Vamos pensar mais na união entre nós profissionais, isso que vai levar a gente para frente. Beleza?